Shalom, amigos! Nós vamos hoje falar da letra Mem no Salmo 119. É a 13ª estrofe deste salmo acróstico em ordem alfabética, que tem 8 versículos por estrofe. São 176 versos no total. Nós já temos gravados o Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, o Re, o Vav, o Zain e o Het. Nós gravamos até a 8ª letra. E por demanda de uma pessoa querida, nós vamos pular para a 13ª letra, que é a letra Mem. É o equivalente à letra M no português. Essa letra é maravilhosa, como todas as letras do alfabeto hebraico. E nós faremos menção tanto do hebraico moderno, aqui no gráfico em azul, quanto do hebraico paleo ou antigo, que é derivado de imagens, chamado também pictórico ou pictográfico. Mas o Mem, ele tem o valor numérico de 40 e é uma letra composta. Ela é uma letra composta por 2 letras, né? Que é a letra Kaf, que é a palma da mão, e um Vav, de forma que você tem um Mem aberto e um Mem final, que é chamado Sofit, que é um Mem fechado. É interessante que o número 40 é um número de uma prova, né? Um período de teste. Foram 40 dias e 40 noites que Moisés passou para receber a Torá. Yeshua foi provado no deserto por 40 dias e 40 noites. Nós temos 40 anos no deserto do povo, peregrinando, né, Israel no deserto, depois da saída do Egito. Nós temos que os espias espiaram a terra prometida por 40 dias, até voltarem com seus relatos, né? Então, 40 é um número de teste, que também, como qualquer teste ou prova, serve para depuração e aperfeiçoamento, quando há a aprovação. Mas na composição da letra Mem, com as 2 letras, nós temos o Kaf com valor numérico de 20 e o Vav com valor numérico de 6, o que dá 26, e 26 é nada mais, nada menos do que o valor do tetragrama sagrado do nome de Deus. Então nós temos no Mem algo de uma assinatura do Criador. E o que seria? Mem significa águas. Maim, né, que é uma palavra escrita com 2 mems, um aberto e um fechado, que é o final, com um yud no meio. As mãos que separam as águas, né? Shamaim. Assim, o Mem está conectado com as águas, a fonte da vida, que é também a própria Torá. Está conectado com Mashiach e também com seu reinado. Meler se escreve com Mem. Está conectado com o útero e as águas do útero, as 40 semanas de uma gestação. E pela sua posição no alfabeto como 13ª letra, retratada na 13ª estrofe do Salmo 119, nós temos a conexão com amor. E é desta forma que a estrofe Mem se inicia. Céus, e a primeira palavra com a letra Mem que aparece na Torá é em Bereshit, capítulo 1, verso 6, ou Gênesis 1, 6. Vaiomer Elohim, e disse Elohim, Yehi Hakia Betor, haja firmamento no meio, Hamaim, das águas, Yehi Mavedil, e haja separação. E esta é a segunda palavra com Mem que aparece na Torá. Bem Maim, Labaim, entre águas e águas. E os sábios, eles entendem que o Mem Sofit, ou Mem final, que é fechado, se refere exatamente às águas acima, que não nos são conhecidas, e o Mem aberto, às águas de baixo. O Mem aberto, ele traz algo que é um sistema aberto, revelado, e o Mem fechado, um sistema fechado, em que há algo ainda não revelado. O Mem são águas, e águas é onde surge a vida. E não por acaso, em Gênesis 1, lemos que os primeiros seres vivos criados foram os das águas.
Lemos também em 2 Pedro 3, no verso 5, que os céus vieram a existir pela palavra de Deus, sendo a terra tirada do meio das águas e ali subsistindo. O Mem, ele representa também o útero, né? A concepção e a conservação da vida, ela se dá no útero, um invólucro com águas, né? As águas que sustentam a vida. As águas, elas são também a própria palavra de Deus, que lavam, purificam e sustentam a nossa vida, né? Em todo o Tanar nós temos cada uma das 22 letras apresentando algum tipo de anomalia que, na verdade, sinaliza para nós, estudiosos, algo extraordinário que o Eterno quer revelar. E o Mem fechado, Sofit final, aparece no meio de uma palavra em Isaías 9:7, que é exatamente uma profecia messiânica, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E no início do verso 7 diz, do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Do aumento é Lemarbê. E o Mem fechado aponta para os mistérios do Mashiach. A gente tem escrito com Mem Mashiach, o Messias, e tem Moshe com Mem. E Moshe é um precursor do Mashiach, profetizado em Deuteronômio 18:18, que o Mashiach seria alguém semelhante a Moshe, cujas palavras Deus colocaria na boca, e quem não ouvisse a este profeta teria que prestar contas ao Eterno. Na Brit Hadashah é referido como o profeta, sendo aludido exatamente a esta profecia de Deuteronômio 18:18. Né? Yod Mem pode ser Yom, que é um dia, e Yam, que é o mar. Né? Palavras Yod Mem. Em, que é Aleph Mem, é a palavra para mãe. Né? Então, Mem é uma letra bem relevante dentro do alfabeto hebraico, e o Mem no pictográfico, no paleo-hebraico, o hebraico antigo, é um desenho de águas revoltas, né? O Mem, como 13ª letra do alfabeto hebraico, né, tem o número 13, e 13 é a gematria ou valor numérico de Ahavá, que é amor, e é também Errad. E é interessante que o Salmo 119, ele na sua primeiro versículo da estrofe Mem, que é no verso 97, tem o salmista Davi dizendo assim, como amo a tua Torá, a tua lei, eu a medito todo o dia. E o verso 97 do Salmo 119, o primeiro dos 8 que começam com a letra Mem, começa com uma interjeição, Ma'ahavti, como eu amo. E então, como o salmista ama? Como eu e você demonstramos o nosso amor? Falar é fácil. E então ele oferece a evidência. Ele medita a Torá continuamente, o dia todo. Os sábios dizem aqui que esse meditar não é meramente mental, é conversar, falar sobre. E de fato, esta é uma evidência. Quando amamos algo, falamos o tempo todo deste algo. Temos uma conexão com Salmo 1 também, onde está escrito que o justo medita na lei de Yah, na Torá de Yod-Heh-Vav-Heh, dia e noite, e por isso colhe os frutos disto. E nesta primeira frase, Ma'ahavti Toratecha, como eu amo a tua Torá, a tua instrução, a tua lei, os sábios enxergam o acrônimo para Emet. Temos as 3 letras Aleph, Mem, Tav. Emet significa verdade, e a água de verdade não acaba, não muda. É um oceano que nunca se esvazia. E nas fontes, águas trazem restauração, fazem reviver e servem para purificar. E o verso 98 diz, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. E o entendimento é que o que está sempre com o salmista são os mandamentos.
A Torá é absoluta, ela ocupa todo o tempo, todo o espaço, cada alma, ela é universal. E os sábios comentam também na expressão comparativa mais sábio que, pois há a implicação de que os inimigos são sábios, também apenas em um menor grau. E compartilho aqui 3 vertentes de entendimento extraída das Midrashim rabínicas. A primeira delas diz: olha, graças aos meus inimigos eu me tornei mais sábio, pois os obstáculos, quando enfrentados e vencidos, sempre nos fortalecem. Uma outra interpretação deste mais sábio que seria que os inimigos buscam a Torá apenas para conhecimento, para serem notados, para serem vistos. E o que é mais sábio é aquele que vive a Torá, não de forma meramente conceitual, mas real. E a terceira vertente de interpretação deste versículo enxerga esses inimigos como a inclinação para o mal que temos dentro de nós mesmos, a Yetzer Hará, sendo o vencer as nossas próprias fraquezas e concupiscências, o nosso inimigo número 1, o que nos torna mais sábios a cada dia. Geralmente, quando nós temos um objeto do nosso amor, é isso que ocupa o nosso pensamento, é isso que ocupa o nosso tempo, é disso que a gente quer falar. Então, quando nós amamos algo, é assim que nós procedemos. E aquilo do que falamos, aquilo que ocupa o nosso tempo, o nosso pensamento, é o que está entesourado no nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. Do que meus inimigos me faz mais sábios os teus mandamentos, pois para sempre eles são meus. Nesta outra tradução, eles estão sempre comigo, ou são meus para sempre. O ser meu para sempre, né, é algo que ninguém me pode tirar, que os inimigos não podem tirar o amor, a obediência, esse relacionamento com Deus através dos mandamentos. E depois, continuando, do que os meus professores, mestres, eu tenho mais insight, mais visão, pois os teus testemunhos são meditação para mim. E aqui no Salmo 119, nunca podemos pensar que David HaMelech, o rei Davi, esteja meramente se gabando de algo, mas sim se preocupando em compartilhar sua experiência. E na busca da interpretação deste passuk, versículo, Rashi diz que o salmista se tornou mais sábio do que os seus professores porque ele teve interlocução com todos eles, sendo que cada um provê um novo ângulo de olhar. E neste sentido, um dos sábios comenta sobre o Salmo 1, como o rei Davi falava que é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, para falar que ele se plantava junto a diferentes fontes de água, aprendendo sempre com diferentes mestres, diferentes amigos, sendo apontado pelos sábios que uma pessoa precisa ter professores, precisa ter bons amigos e também ter alunos, talmidim. Até porque Eclesiastes diz que é melhor serem 2 do que 1, pois se você esquece de algo, você tem os seus amigos e até os seus alunos para perguntar sobre algo que você não entendeu bem ou que você já esqueceu. E este seria o sentido de todos os meus professores. Todos teriam algo a nos ensinar. E Ibn Ezra, o rabino Ibn Ezra, aponta o fato dele ser mais sábio do que seus professores, dizendo que cada conversa de Davi era sobre a Torá, e isto acrescenta sabedoria. Outro comentarista rabínico diz: mais que meus professores, me tornei sábio, porque Davi não simplesmente aprendeu uma lição, ele conseguia analisar o que podia aprender de cada lição. E neste sentido, não aprendemos só com um assunto, mas com todo e qualquer acontecimento. Olhar um gato pode nos ensinar sobre discrição, pois este vai para um canto para se limpar. Uma formiga ensina sobre o trabalho ordeiro. E até um rachá, um maligno, como um ladrão,
pode nos mostrar que para tudo na vida é necessário um planejamento, uma preparação meticulosa. E então os estudiosos dizem que um sábio não é alguém que adquiriu sabedoria, e sim alguém que é capaz de adquirir sabedoria continuamente. Eles analisam também nesse passuque o porquê do rei Davi ter citado testemunhos, edut, e não mishpatim, juízos, e não mitzvot, mandamentos, ou hukim, estatutos. E a resposta seria porque testemunhos têm a ver com vivência. E para se aprender algo, não é necessário já ser sábio, mas sim ser um humano. Olhar para a criação e aprender dela. Aprender tanto com a luz quanto com a sombra. Sendo a luz a Torá e a sombra, um espaço ainda a Torá não conseguiu iluminar. Um sábio, nesse aspecto, seria alguém que olha para outro e pergunta: o que posso aprender com essa pessoa? E esta perspectiva requer uma postura de humildade. E uma postura humilde já é, por si mesma, um dos aspectos de sabedoria que precisamos exercitar e aprender. Neste versículo, o rei Davi quer nos ensinar sobre aprender como aprender. Passemos ao próximo versículo, o verso 100. Do que os mais velhos, do que os anciãos, eu tenho entendimento, pois os teus preceitos eu tenho guardado. Peço desculpas por ler um pouco devagar e numa versão diferente, pois estava tentando capturar algo diretamente do hebraico, numa versão interlinear com o inglês. Neste passuque, os sábios discutem se seria uma redundância, uma repetição apenas para afirmar o ponto estabelecido anteriormente, onde anciãos e mestres seriam equivalentes. E a opinião majoritária é que não, porque embora se ensine correntemente com repetições de modo verbal, na escrita geralmente se é mais econômico. E se algo está escrito, ali tem um outro ponto sendo estabelecido. Quem são os anciãos? Seriam aqueles experientes que aprenderam com o passar do tempo, com a idade, com o seu viver. E assim esse verso diria que dos anciãos, Davi aprendeu o que eles receberam, as suas tradições que preservaram e passaram adiante. E Mordecai, o tio de Esther, seria um exemplo de alguém que aprendeu com os anciãos. Quando ele descobriu sobre a trama para matar o rei Ahasverosh e o comunicou sem que nada lhe fosse esperado ou acreditado, ele teria usado como exemplo para aprendizado Jacó, que abençoou a Faraó, Yosef e Daniel, que também abençoaram os reis. Assim, até aqui, o salmista David Hameler pontua como aprende a partir dos inimigos, mestres e anciãos, justificando em ordem que a Torá é parte dele, de quem ele é, porque ele aprende dos mestres com seus testemunhos, sendo humilde, não ouvindo apenas aqueles que têm algum título, mas buscando enxergar a sua vivência. E com os anciãos, ele recebe biná, entendimento, porque natsar os pikudim, ele enxerga o brotar dos preceitos da Torá nas vidas dos anciãos. E é claro que são anciãos que vivem Torá. De todo o caminho mal, eu retenho o meu pé, de forma que eu guardo, shmor, protejo a tua palavra. Neste passuque, reter o pé do mau caminho fala de uma autorrestrição, um autocontrole, uma escolha ou decisão. Mas não apenas isto, um mero autocontrole também, é uma decisão de obediência. Para observar, guardar, shemor, a tua palavra. Shemor é proteger como precioso. Em 1 Samuel 25, no verso 32, Davi diz a Abigail: Bendito seja Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro.
Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me restringiste, me tolhestes de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Davi deu ouvidos à petição de Abigail e a atendeu, como está escrito no verso 35. Dos teus juízos, mishpatim, das tuas mishpaterra, mishpaterra, eu não me desvio, pois tu me ensinastes. Nesta outra versão, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Mishpatim, juízos, precedentes da justiça de Deus que encontramos na Torá. A expressão tu me ensinastes ou ensinas é yará, tem a ver com um alvo, uma flecha lançada para um alvo que mostra o caminho, o percurso. E aqui o salmista ensina que não é sábio questionarmos os juízos do Eterno, ainda que não os entendamos completamente. Quão doce ao meu paladar é a tua palavra, mais do que mel para a minha boca. A palavra traduzida como doces, neste passuque, versículo, ocorre esta única vez na Bíblia toda. Por isso, no debate entre os sábios se realmente significa doçura, cujo entendimento advém da parte final deste versículo que diz do que o mel na minha boca, sendo algo relativo ao paladar, encontramos estudiosos que dizem que não significa propriamente doce, mas deleitoso para o paladar. E, em regra, o mais deleitoso é o sabor doce. Uma analogia interessante é que das secreções que ocorrem na nossa cabeça, como fisiologia normal e não como doença, claro, temos as lágrimas dos olhos, que são salgadas, e a saliva da boca, que é doce. Disto, os sábios extraem o ensino que as palavras da Torá, elas precisam ser faladas, recitadas, proclamadas, pois a saliva é produzida enquanto falamos. A boca fechada, por exemplo, durante o sono, seca. No judaísmo, milenarmente, quando a Torá é inicialmente ensinada a crianças de 3 e 4 anos, é oferecido mel, juntamente com o estudo do Humash, os livros da Torá de Moisés, para que haja essa associação desde tenra idade, pois a doçura gera prazer e deleite. Dos teus preceitos eu extraio entendimento. Por isso, eu odeio todo caminho falso, da falsidade. Aqui no literal não é mandamento, mas picuderra, picudei, são preceitos, mas evoca o conceito da coleção desses preceitos, como que se fazendo uma contabilidade deles. Temos uma porção da Torá chamada picudei, que remonta a uma prestação de contas. Então, evoca a coleção dos preceitos da Torá como um todo. Então, o que o salmista está dizendo é que ele alcança entendimento, biná, fixando o seu foco em toda a Torá. E é isso que o ajuda a se desviar dos caminhos de falsidade, pois a Torá ela é verdade imutável e absoluta, diferente dos caminhos que o próprio homem imagina, ensina, filosofa, inventa. Por isso que os sábios dizem que aqui Davi ataca o conceito de filosofias humanas. Ele se afasta de conclusões individuais que buscam dizer que a Torá já passou, é datada, foi para uma certa época e que tem verdades provisórias, este tipo de coisa. A Torá é a verdade, como está escrito. E o estudo da Torá deve ser guiado pela busca de entendimento. Do mesmo modo que a comida se experimenta pela boca, as visões pelo olho, a Torá pela mente, entendimento e coração, tendo como pressuposto que a verdade da Torá é objetiva e não subjetiva. Ela obedece a leis fixadas na própria Torá, como a lei das duas testemunhas, para o estabelecimento da verdade, por exemplo. E aqui o salmista ensina que qualquer caminho que venha a afirmar contrariamente à Torá será um caminho de falsidade, que ele aborrece ou rejeita e nós devemos imitá-lo. Aliás,
Comparar tudo à Torá, inclusive visões e milagres, é a instrução de Deuteronômio 13 para o teste do falso profeta e também da falsa profecia. Bem importante isso. O Mem na Torá são águas que limpam e purificam. São o suporte essencial para as nossas vidas. A sua ordem posicional como 13ª letra nos lembra que a Torá é amor e precisamos amá-la com todo o nosso ser, pois está escrito: Deus é amor. E por isso também, ao analisarmos as partes que compõem a letra Mem, o Kaf e o Vav, temos a gematria de Yod, He, Vav, He. E assim eu me despeço dizendo Shalom, amigos!